Olá, estamos aqui com o Metro Quadrado, seu podcast do mercado imobiliário. Fala um pouco do mercado, um pouco da parte de investimento, um pouco da parte de condomínios também. E hoje temos um entrevistado que é um amigo querido, Eduardo Schumann, sócio fundador da Top Soluções Imobiliárias, atleticano, golfista, leitor e um grande amigo de muitas pessoas, pessoa querida no mercado, descontraída. Muito bem-vindo, Eduardo. Como é que está você? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, Ricardo, amigo de tanto tempo, e agradeço pela oportunidade de estar aqui. O Eduardo tem uma história do começo da nossa amizade, que foi lá quando eu tinha acho que 18 anos, fazem 40 anos isso, que ele ligou para o escritório do meu pai, dizendo: Ricardo, é o seguinte, eu tenho que resolver um problema com o teu pai e todo dia vou te ligar, porque na minha agenda aqui eu vou corrigindo, se eu não resolvo hoje ou para amanhã. Ele me ensinou a usar a agenda. Lembra disso, Eduardo? Eu não lembro exatamente do fato, mas eu te conto que a empresa tem 37 anos, eu tenho 37 anos de cadernos. Todos os dias eu anoto tudo que está pendente no caderno e todo dia, quando chego de manhã, anoto novamente o que eu deixei de fazer. Então eu realmente tenho essa disciplina e funciona muito bem. Tenho certeza que no computador funciona muito melhor, mas na mão eu tenho certeza. Então, essa é a primeira dica para os nossos ouvintes e seguidores, porque funciona muito bem. Eu aprendi isso lá, nesses 37 anos atrás aqui, e uso todo dia. A agenda não tem nada para trás que tem para resolver, está tudo resolvido e o que não resolvi vai para frente. Mas você cuida muito da parte de investimentos, né? A tua imobiliária é uma imobiliária diferenciada, ela não atua só com residencial, nem em corporação. Como que foi esse teu começo e por que que você atua na área que você atua? Lá atrás eu comecei como a maioria das incorporadoras, construindo prédio residencial. Fazíamos bons projetos, tinha uma boa construtora, uma boa técnica, mas eu nunca gostei muito de venda de imóveis. Então, com o tempo, eu fui me distanciando, buscando algo diferente para fazer. E aí a gente percebeu que as empresas vinham a Curitiba e não tinham onde se instalar. Na realidade, sim, existiam bons prédios comerciais, mas o nosso objetivo, a gente logo percebeu que havia espaço para atrair empresas corporativas. Então, nós deixamos de construir, deixamos de trabalhar com imóveis residenciais, isso até hoje, e desde aquela época nos dedicamos a empreendimentos corporativos, buscando atrair grandes empresas. E isso, com o tempo, demonstrou ser um sucesso e a gente está bem até hoje. Em paralelo, a gente começou já há muitos anos também a trabalhar com galpões e também buscando excelência. E então hoje a gente foca muito na administração de patrimônios de terceiros, em especial de famílias, galpões industriais e empreendimentos corporativos. E você achou um nicho, né, Eduardo? Porque você juntou dois lados. Juntou o lado dessas famílias que são patrimonialistas, que gostam de ter imóveis, né? Já tem muitos imóveis. Se dá um destino, né? Tem um imóvel que já está maduro para fazer um prédio, tem outro que tem que esperar um pouco ali. Então você ajuda essas famílias a escolherem o que fazer com seus imóveis, ajuda a fazer esses imóveis virar um bom rendimento e, por outro lado, ajuda as empresas que estão vindo de fora, ou as empresas corporativas, a achar aonde ficar. Então, conte um pouquinho. Tem uns nomes importantes que você auxiliou, famílias muito importantes aqui. Conte alguns casos para a gente, para poder entender melhor o que que você faz. Eu não gosto muito de citar nome de clientes, até por força dos contratos, mas assim, é importante citar o nome do Dr. Augusto Prolic, que foi quem me levou para esse ramo. Eu tinha uma proximidade grande com ele, e lá atrás, quando comecei nos imóveis residenciais, ele, em conjunto com o Mário Petrelli, me chamaram para conduzir esses negócios. Depois, quando eu comecei a me dedicar mais em imóveis corporativos, aí sim eu desgarrei e segui com a minha vida, né? Mas assim, o nome da família Prodi que é muito importante para mim. E nessa trajetória, a gente conseguiu ter alguns cases de sucesso, né?
Curitiba lá atrás, a área dos imóveis comerciais, não eram nem corporativos, ela ficava na mão de poucas famílias. Curitiba é uma cidade de tradições, né? Então, tal prédio pertencia a determinada família, né? Mas estavam acostumados a fazer prédios com lajes pequenas, sem o pé direito adequado, sem as condições técnicas necessárias para atrair as grandes empresas corporativas. Então, a gente identificou algumas famílias cujo patrimônio eh, em dinheiro teriam condições de participar conosco, e a gente tentou ir do começo ao fim, porque o mercado de Curitiba é um mercado que não aceita desaforo. E as empresas que vinham de fora tinham que ter um atrativo diferente em Curitiba. E para tirar uma empresa do eixo Rio de São Paulo é somente com preço. Então, assim, o nosso objetivo foi juntar alguns investidores e dizer para eles: olha, se vocês fizerem um prédio corporativo neste local, com uma laje assim, com uma condição técnica assado, a gente vai ter condições de atrair empresas corporativas. E assim aconteceu, né? Então, o melhor exemplo é o edifício Corporate Evolution, que é na esquina da Rua Brigadeiro Franco com a Comendador Araújo. Ali tem o Hotel Pestana, e esse também é um exemplo de como a gente tem que cuidar do patrimônio. Mas eu estou me estendendo um pouco. Não, não, tá certo, Eduardo. Quer saber um pouco dessa história? Esse é um prédio emblemático, Evolution, uma Claro, esquina maravilhosa. Eu acho uma das isso. melhores ruas de Curitiba. Tem um declive baixo ali, você consegue andar, tem muito comércio em volta. E é um dos prédios tão bacanas que você fez, dentre tantos outros prédios muito bem construídos, tem uma pegada sempre de sustentabilidade, muita segurança e tem uma diferença entre o comercial e o corporativo. A gente está no D5 aqui, onde está a CBN, o D5 ele junta aqui um prédio que tem uma torre que é metade comercial, metade corporativa. O que é a diferença do comercial para o corporativo? Eu diria assim, que essa mistura, inclusive, do comercial com o corporativo, ela não é muito saudável para as empresas corporativas. As grandes multinacionais evitam isso. Elas não Tá. querem conviver com outro tipo de cliente. Quando o empreendimento é bem projetado, né, como o The5, quando tem entradas independentes, né, isso ainda pode acontecer. Mas, basicamente, o que difere o prédio corporativo do comercial é o tamanho da laje. Um prédio corporativo tem que ter lajes de, no mínimo, 1.000 metros quadrados. É o pé direito, é ele ter piso elevado, ele ter sistemas muito precisos de ar-condicionado, né? Controles de acesso muito rigorosos, as áreas técnicas muito bem monitoradas, porque nada, absolutamente nada, pode afetar o bom funcionamento de uma empresa corporativa. Se você imaginar que eu tenho clientes que atendem desde Curitiba, mais de 50 países, né? Nada, ou seja, nem a internet, nem o problema de energia, nem o suprimento de água, né? Nada disso pode dar errado, né? Para isso até são criados SLA, na qual a quatro mãos, né? Ou a mais mãos, os ocupantes do prédio, junto com os proprietários do prédio, o condomínio, determinam como deve funcionar o prédio, né? Então, por exemplo, se não pode em momento algum faltar energia no prédio, o prédio tem que ter um gerador. Esse gerador tem que ter uma manutenção perfeita, tem que ter combustível, né, disponível, tem que ter procedimento para ser o combustível disponível começar a ser usado, tem que ter dinheiro no caixa para sair alguém correndo comprar mais combustível. Então, esses agreements, né, que são entre Acordos? esses acordos, no caso, são fundamentais para o bom funcionamento e para evitar que hajam problemas de integração entre essas empresas que estão aqui e estão, ao mesmo tempo, em muitos lugares do mundo.
Nós temos aqui a Renta Cars, que, pô, tá no mundo inteiro, Está no mundo inteiro. tem a KPMG, né? Então, são Exatamente. empresas que a gente sente isso e elas têm procedimentos que são globais. Então, nós temos que atender essa expectativa que eles têm de serviços, né? E daí, também atende galpões. Só antes, voltando aqui um passo para trás. Você falou que tem telagens de no mínimo 1.000 metros. Sim. Qual que é a diferença, a produtividade? Por que tem telagens tão grandes para o corporativo? O que dá de diferença no trabalho ali em si? Na sinergia entre as pessoas, no saudável que eu encontro no cafezinho entre muita gente. Se você pensar, nós temos num prédio, no Curitiba Office Park, que é outro empreendimento nosso, nós temos lajes de 2.350 metros, Tá. onde cabem mais de 400 pessoas. Normalmente, num prédio normal, comercial, elas estariam divididas em 10 andares, com lajes de 300 metros ou coisa parecida. Então, assim, primeiro, o tempo entre o funcionário do primeiro andar subir até o 10º andar, encontrar a pessoa. Imagine isso tudo com todos numa única laje. Hoje em dia, se utiliza lajes praticamente sem divisórias, né? A área de banheiros é comum, o que torna tudo muito, muito econômico em termos de espaço. E, ao final, o tomador, que é a empresa corporativa, ela quer pagar um condomínio menor. E tudo isso gera economia de condomínio, né? Tá. Inclusive, vem junto nesse conceito o chamado Office Park, né? Porque não só o prédio tem lajes corporativas, porque está num ambiente corporativo também, no qual você tem grandes economias. Nós, no Curitiba Office Park, nós temos mais de uma torre, então nós temos centralizado num só local toda a parte de controles de acesso de todo o empreendimento, toda a parte de câmeras e toda a parte de segurança. Então, quando você cria um prédio corporativo dentro de um office park, você acaba gerando economias e sinergia também. E daí você consegue ter um resultado melhor no aluguel, né? Porque o que o inquilino paga é o aluguel mais condomínio. Se baixa o condomínio, consegue cobrar um pouquinho mais no aluguel. Esse é um exercício constante nosso. Você veja que nos nossos empreendimentos, a gente vai desde a escolha do terreno a trazer os investidores, a escolha do produto a ser edificado naquele local, a concorrência, o bid, né, para trazer e contratar a construtora. A gente participa da compra dos principais insumos, né? Nós participamos da composição jurídica do prédio, a gente trabalha diretamente com isso, né? Qual é o melhor formato, se é uma SP, se é uma SPC, se é tudo isso. A tributária também, né? A parte tributária, a gente é diretamente envolvido. Depois do prédio pronto, a gente trabalha na convenção de condomínio muito arduamente. A gente trabalha no regimento interno e, normalmente, a gente permanece como síndico. A exemplo do Evolution, que é o grupo que é detentor do prédio, né? Até hoje, 24 anos depois, atua enquanto síndico do prédio. Olha que legal. Então, assim, os nossos investidores, eles entram com dinheiro e algum trabalho, e nós agradecemos sempre pela confiança deles, mas é muita transpiração buscando economia de custo. Porque quando você corta esses cotovelos todos, né, e faz as coisas do começo ao fim, você acaba por economizar em custo. E é nesse sentido que faz parte do nosso sucesso também. É legal porque o investidor ele quer colocar o dinheiro e ver o resultado disso, não quer o meio do caminho todo, que nos imóveis não é fácil, né? Não é fácil escolher o terreno, não é fácil aprovar, fazer o projeto, construir, então, mais complicado ainda, entregar e depois gerir, tudo isso é complicado. Então é bacana ter uma pessoa com você que descobriu esse meio no comercial, mas também vamos para o galpão, que daí você entrou no galpão. Como que foi essa entrada no galpão? Essa entrada no galpão é em função, a gente começou a perceber que a demanda começava a aumentar, a gente lê jornal, a gente vai muito a São Paulo, né? Sim. E a gente começou, e a gente, para tentar entender o mercado, há muitos anos a gente criou um departamento de pesquisa dentro da empresa, de forma que a gente sabe exatamente quantos galpões e com qual classificação, né, tem em cada parte da cidade de Curitiba. A gente
Eu tenho dentro lá do meu corpo de colaboradores, eu tenho o Jaime Galperin, que está conosco há 25 anos, que sabe exatamente quem são os proprietários de cada galpão em Curitiba. Então, aos poucos, a gente foi aprendendo no mercado e tentando entender em qual região de Curitiba a gente deveria construir, fomos levando investidores nessa direção. E hoje o mercado de galpões de Curitiba é extremamente interessante. Eu diria que não existe melhor momento para investir no mercado de galpões de Curitiba. Olha que bacana. Nós temos hoje mais ou menos 900 mil metros quadrados de galpões, galpões A, galpões B, né? Sim. Mas a taxa de vacância nunca esteve tão baixa. Nós temos 2% de vacância. Não é nada, hoje. isso é manutenção. Praticamente é nada. Uma taxa saudável é tratada na ordem de 15%. Então, Sim. ao ter 2%, o mercado está extremamente competitivo e as empresas estão brigando por espaços em galpão. Então, quem tiver terreno para fazer galpão, vai buscar Top Imóveis, está lá com o Eduardo e com o Jaime e toda a equipe dele lá, para transformar esse terreno em galpões em renda. Na realidade, de novo, você tem que ter bastante expertise. Curitiba não permite errar. Tá. Então, você tem que escolher muito bem a localização, questões de acesso são muito importantes, e as especificações técnicas dos galpões também demandam bastante estudo, né? As empresas, independente de hoje ter pouca oferta, o nível de exigência delas é muito grande. Conte um pouquinho sobre esses dois pontos. O que são as características de um bom galpão e quais são as regiões de Curitiba que têm essa demanda? A melhor demanda de Curitiba hoje, eu diria que está na região de São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande. Por causa do aeroporto? É por causa do aeroporto, e naquela região estão juntando algumas empresas importantes. Ali tem a nova fábrica da Electrolux, você tem a Audi, tem a Volks, né? Tá. Então é um polo que está se tornando com uma demanda muito grande, né? São empresas auxiliares dessas empresas. E também com a presença do Mercado Livre, Shopee, né? Sim. A demanda vem aumentando cada vez mais. E a especificação são galpões também muito grandes, né? 30 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados de galpão. E aí você precisa ter um bom pé direito, no mínimo 12 metros, ou as especificações técnicas do piso de grande resistência. A questão das docas é muito importante, porque cada tipo de atividade demanda um tipo de doca diferente também. Então você tem que criar um galpão no qual você possa adaptar sem custos muito significativos, de acordo com a especificidade de cada tomador. Então, assim, galpão, vou fazer um galpão? Não. Tem que parar, pensar, estudar com muito carinho a localização, qual é a especificação naquela localização. De novo, o acesso é fundamental, né? Então, assim, como tudo, parece fácil, mas não é. E o Build to Suit, isso que é feito sob encomenda, existe esse mercado? Como é que está isso? Existe cada vez menos, porque as empresas, salvo algumas atividades específicas, elas não sabem o que vai acontecer com ela nos próximos 10 anos. E o Build to Suit é normalmente feito num período... Um contrato de longo prazo, né? Um contrato de longo prazo que demanda que a empresa honre esses pagamentos, né, durante todo esse prazo. E as empresas têm muitas fusões, o mercado delas muda, né? Entendi, elas são absorvidas. Então, o Build to Suit é complicado. E tem mais um fator importante. Hoje em dia, antes de entrar no Build to Suit, principalmente aquelas famílias que gostavam de fazer Build to Suit, tem a concorrência do mercado de capitais, né? Por causa dos juros altos. Por causa dos juros altos, isso é um fator importante. Mas o Build to Suit é um objeto de desejo do locador e nem sempre de interesse do locatário. Muito bom.
Entrando agora na pandemia, que mudou bastante nesses dois mercados, né? Dos galpões, a ideia geral é que foram bem por causa que o e-commerce deu uma crescida rápida, cresceu 5 anos, em um ano cresceu 5 anos, né? E o comercial, ao contrário, as pessoas foram trabalhar em casa, home office e tal, e ficaram vazios. E agora passaram alguns anos já. Como é que foi a pandemia para você, para gerir isso, tanto no comercial quanto no galpão, e hoje em dia como é que está o mercado? E a Top, a gente dá o nome de soluções imobiliárias, né? Chama de soluções justamente porque ela tenta identificar o problema de cada cliente. E quando eu digo cliente, independente de a gente representar o locador ou o locatário, a gente tenta olhar ambos os lados, né? E durante a pandemia foi um trabalho intenso nosso de convencer aqueles locadores a importância da retenção do cliente. Como a gente não tem, diferentemente das demais imobiliárias, que tem muitos imóveis, a nossa carteira é relativamente pequena, mas com um ticket muito alto. Então a Certo. gente conseguiu cuidar caso a caso de cada cliente. A gente sentou, tentou entender as dores de cada cliente, tentou entender se realmente teria sentido uma ajuda mais compreensiva dos locadores, porque, claro, quando um cliente não vai ter condições de suportar, é melhor ir buscar um trato de uma forma mais amigável. Mas quando a gente percebia que o cliente estava atravessando um momento delicado, todos compreendíamos que tínhamos que A ajudá-lo, melhor né? coisa é dar o desconto Então ali, segurar e ir a acompanhando, né? composição, e era uma coisa dada, não, concedida, né? Mês a mês, né? Não é de Sim, opa, ia né? medindo. Se ia Mas o medindo, comercial sofreu mais que o galpão? Essa é a nossa visão de quem o está de fora. difícil, exatamente, o galpão até cresceu, né? Porque as pessoas ficavam mais em casa, compravam mais. Sim, cresceu mesmo então. E o Tá. corporativo deu uma enxugada na época, mas eu posso dizer com toda certeza que voltou com tudo, porque as grandes corporações hoje estão adotando cada vez mais o home office, cada vez menos o home office. É por causa da produtividade. E agora me conta uma coisa, Eduardo, indo um pouco para Curitiba, já que eu queria ver a tua visão aí desse plano diretor, que já foi feito há alguns anos, hoje está indo para ser renovado, né? Onde é que são os pontos legais para uma empresa corporativa trabalhar? É no centro de Curitiba? Como que está esse novo centro? Onde é que eles querem se instalar? A empresa corporativa, é estranho falar isso, mas assim, eu tenho empresas que vêm com área, tem uma demanda numa área muito grande de escritórios, mas as empresas grandes que vêm para cá, as grandes empresas corporativas, elas não têm muito diretor. Elas têm gerentes, né? E elas buscam um prédio de muito boa qualidade, que não fale, com ótimo acesso, e a localização não precisa ser Batel, não Sim, precisa ser Cândido Abreu. Ela tá. precisa ter um bom acesso e um ótimo preço, e um baixo valor de condomínio. Então, claro que se você puder juntar tudo isso no Batel, ali vai ter preferência, vai alcançar melhores preços. Mas isso não é uma regra em prédios corporativos. A Interessante. regra é oferecer um bom produto. E mais ainda, muitas vezes, para essas empresas, não interessa se o prédio é todo de granito. Interessa da porta para dentro. Se o prédio for realmente muito eficiente, é isso que interessa. A aparência não interessa tanto, interessa a eficiência. Como eu disse, muito bom tecnicamente, com bastante vaga de garagem, um bom acesso e uma boa gestão. Eu costumo dizer que é muito mais importante a postura do proprietário do imóvel do que a qualidade do imóvel. Porque às vezes você tem um prédio excepcionalmente bom, em que o proprietário do imóvel aluga para qualquer um, daí as grandes empresas não vêm mais, né? Porque uma grande empresa não quer conviver, digamos, com uma instituição de ensino, né? Ao mesmo tempo, a gestão do imóvel é muito importante, porque nós temos prédios que operam muito bem há 25 anos e hoje são considerados de excelente qualidade.
Isso porque, até indo de encontro, eu li teu livro sobre a gestão, a boa gestão do síndico, né? Sim, o síndico de Né? sucesso. Um bom síndico que represente os proprietários tem os olhos do dono. Ele sabe observar tudo aquilo que tem que ser visto no tempo certo, como renovar um sistema de ar-condicionado, medidas extremas, como rever um sistema de elevadores, né? Isso tudo visto dentro do tempo e feito da forma correta, né? Em parceria com os locatários, mantém o prédio muito atual. Então, claro, é muito importante a localização do prédio, mas mais importante é que ele funcione. Muito interessante. Agora vamos entrar um pouco em Curitiba. Estamos para a reta final já da nossa entrevista aqui. Mas queria ouvir você, é o pai da Marina Schumann, que é arquiteta, foi nossa aluna no nosso curso em São Paulo, uma aluna exemplar, todo mundo adorou ela, uma cabeça maravilhosa, ela trabalha no Instituto de Milerne, trabalha com você também. Mas como é que você que está ligado com ela, né, está no teu escritório e vê Curitiba, tá? Estamos indo bem? Como é que está a coisa? É uma alegria ter a Marina comigo, porque além de uma filha maravilhosa, ela é competentíssima, ela entende muito de projetos urbanos, né? E presta serviço nesse setor. Agora, Curitiba está crescendo, na nossa opinião, na minha opinião, porque eu não sou urbanista, né? Mas de uma forma muito ordenada. Esse projeto do nosso prefeito de tentar privilegiar áreas no centro da cidade é muito interessante, né? E esse projeto também de estimular que prédios para estúdios no centro de Curitiba não tenham a obrigação de ter estacionamento, né, uma vaga de garagem Sim. por unidade, faz com que haja uma grande concentração de unidades, né? E isso vai acabar se tornando uma grande transformação em Curitiba. É difícil, para mim, que não tenho tanta experiência, entender como será essa transformação, mas que ela está ocorrendo, não resta Você dúvida. está otimista com a cidade? Muito. Então, Não tem como não estar otimista com Curitiba. Curitiba é uma cidade maravilhosa, de clientes exigentes, né? E clientes exigentes geram também empresas eficientes, né? Então, é uma alegria trabalhar em Curitiba, porque a gente conhece as pessoas nos conhecem, as pessoas falam muito entre si, tudo acontece em Curitiba, né? Todo mundo fica sabendo. Então, é andar na linha e trabalhar, né? Ótima colocação. Vou dar alguns recados aqui, depois passar para você fechar com as suas recomendações finais para os nossos seguidores aqui e nossos ouvintes. Nós temos aqui, então, esse podcast Metro Quadrado. Essa é a 8ª edição. Trouxemos nomes muito importantes aqui, como Arsênio Almeida, que é da GT Building, como André Marim, que é da Laguna, o Alfredo Gulim, filho, que é amigo nosso em comum, golfista, claro, e tenista, né? Hoje o Antônio Buquerque, aqui da NH, e hoje estamos aqui com o Eduardo Schumann e teremos mais convidados. Então, para você acessar isso, você vai no YouTube ou então no Spotify, na CBN em Curitiba. Também temos a nossa coluna Metro Quadrado, que é terça-feira, às 4 horas da tarde, ao vivo. Teve uma série recente sobre o síndico ali, de 10 edições. Quem quiser ouvir, pode entrar no site da rádio, também poder procurar. Tem o nosso livro Síndico de Sucesso, está disponível no Clube de Autores. Nosso site também, que é www.reisre.com. E a nossa empresa é uma empresa gestora de condomínios como síndico profissional. Então, eu fiquei muito feliz de você ter essa visão positiva da necessidade, né, de ter um profissionalismo, porque realmente precisa, né? Na hora que a coisa funciona bem, você vê a diferença, e quando não está bem, também você vê claramente que precisa de mais um reforço. Mas isso tudo colocado, queria que você desse o teu recado final para os nossos ouvintes aqui, Eduardo. O que a gente percebe das empresas que alcançam sucesso em Curitiba é que os nossos empresários têm muita vibração, eles têm muita coragem, eles têm muita... determinação é a palavra, resiliência, determinação, porque, conforme eu disse há pouco, não é fácil trabalhar em Curitiba. Então, você tem que ir resolvendo os problemas dia a dia, né?
E esse enfrentamento se dá com seriedade, com transparência, mas, sobretudo, é importante que as empresas tenham um time. E esse time seja muito respeitado. Nós, na TOP, eu tenho pelo menos 10 pessoas que estão conosco há mais de 25 anos. Isso não é muito comum. Eu tenho o Ralph Pacione na área de corporações, o Roberto Pimenta, o Jaime Galperin, a Daniela, né, que sabem tudo no mercado, né? E a gente valorizar as pessoas que estão próximas é fundamental para o crescimento de uma empresa e seguir acreditando, né? Você citou alguns incorporadores. A gente tem processos de permuta com a maior parte deles, que a gente, na parte de administração patrimonial, né, a gente acaba direcionando algumas permutas e participando do começo ao fim. E a gente vê que essas empresas aí citadas, né, de fato, elas enfrentam o dia a dia com muita garra. Então, eu acho que essa é a mensagem, é determinação e continuar amando Curitiba. E eu quero agradecer em especial você, Ricardo, que é um grande amigo e me deu essa oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre a TOP Soluções Imobiliárias. Isso é muito bem quisto, não só por mim, Eduardo, que eu gosto muito de você há muitos anos, a gente vê que você é muito bem integrado, né, em Curitiba com os empresários, com a tua família, a família ascendente que, né, você trabalha muito bem também. Vejo nos amigos do Graciosa que jogam golfe com você lá, que é uma diversão, uma turma super bacana. Só alegria. Só alegria. E também vejo que você, com a tua equipe, né, conheço algumas pessoas da tua equipe, estão lá há muitos anos, tem essa mesma sintonia tua da seriedade com descontração, que é um ponto importante que você traz sempre nos negócios. É um negócio sério, transparente, mas você lida com isso com uma leveza e uma elegância que é muito bacana. É a consciência tranquila. Se você faz o seu trabalho, você pode viver com alegria que não vai ter problema nenhum. Pode dormir tranquilo. E nossa frase final aqui, Eduardo, é que o metro quadrado, que os imóveis, né, tudo passa, mas os imóveis ficam. Você que está com tantas famílias, que se lida há tantos anos, e você também, você vê que o imóvel, mesmo que seja juros altos, ele é atrativo, o imóvel tem realmente essa pegada de tudo passa e o imóvel fica? Como tudo tem sua especialização. Eu acho que o mercado imobiliário não é fácil. Se você identificar o bom produto numa boa localização, é muito difícil você errar. No curso do tempo, o imóvel fica, né? Então, eu tenho certeza disso. Eu vejo muitas famílias que cresceram apenas investindo em imóveis e seguem investindo porque seguem acreditando no mercado imobiliário. E é assim que nós vemos o mercado também. Então, muito obrigado, Eduardo. Você, nosso ouvinte, aqui nosso seguidor, também muito obrigado pela audiência. Tudo passa, mas os imóveis ficam. Ricardo Reis, para a CBN. Até a próxima e um forte abraço. CBN, a rádio que toca notícia.